Olá, turma! Vamos nós para a nossa semana 1 aqui na disciplina de Psicologia da Educação. Já disponibilizei para todos e todas a nossa apresentação de boas-vindas para a nossa disciplina. Sou a professora Joselma Ferreira Lima e Silva. E vamos lá, vocês já têm aí o plano de disciplina, tem o acesso às nossas atividades. Essa primeira semana é para que possamos compreender quais as propostas para essa nossa caminhada. O que está posto no nosso plano de disciplina? O que nós temos para esse componente curricular? O que nós precisamos alcançar e perseguirmos juntos? Também nessa primeira semana, nós gostaríamos de apresentar qual a atividade que está proposta. O nosso fórum traz que questão norteadora, também uma leitura complementar e de aprofundamento, que eu acredito que vocês vão gostar bastante, né? Como vocês têm aí o nosso plano de disciplina, acompanhem comigo, por favor. Essa disciplina tem 60 horas e nós vamos discutir o seu ementário. Traz aí a discussão sobre a natureza da psicologia da educação como ciência aplicada. Vamos trazer as concepções e as tendências atuais para a gente pensar sobre o objeto de estudo da psicologia da educação, perceber que relações se estabelecem entre educação, desenvolvimento, aprendizagem, adentrando aí em teorias que são importantes, teorias contemporâneas, temas contemporâneos que vêm destacar a motivação, fracasso escolar. O que é o fracasso escolar, na verdade, não é? Então, são questões que estão propostas nos nossos conteúdos, que estão divididos aí em 3 unidades. Cada unidade, ela se desdobra aí em 20 horas, e nessas 20 horas nós vamos desde as concepções de desenvolvimento, a caracterização do sujeito, né, dos atores, dos agentes educacionais, nos seus mais diversos aspectos. É muito importante que nós estejamos trazendo para as nossas discussões o foco na formação integral, né? Envolvendo aí aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores, né? Dentre outros. Vamos destacar alguns modelos epistemológicos e pedagógicos que precisam ser analisados: empirismo, construtivismo, o inatismo, a discussão, por exemplo, sobre currículo, cultura, prática escolar. Essa discussão virá dentro das teorias da aprendizagem, trazendo para o cerne da questão a construção humana, porque nós estamos falando de um construto humano, de algo singular que permeia muita complexidade, muito desafio. Então, eu acredito que essa disciplina ela vem propor uma análise crítica, reflexões sobre as contribuições da psicologia para a educação, trazendo teorias genéticas, psicanalíticas, socioantropológicas, onde nós vamos colocar aqui também no cerne da questão a base epistemológica para pensarmos como isso reverbera, contribui para as nossas reflexões sobre o trabalho docente, né? O trabalho do professor, da professora de matemática. Porque quaisquer que seja a teoria, o conteúdo, as discussões que nós formos propor aqui, nós precisamos pensar sempre para a formação e para o trabalho do professor e da professora de matemática.
sempre relacionando ao desenvolvimento e ao processo de aprendizagem. Porque o que nós objetivamos, vejam aí nos objetivos específicos dessa disciplina, nós objetivamos que vocês consigam refletir sobre as contribuições da psicologia na educação, e aqui, a priori, temos que considerar um marco temporal importante: a pandemia do Covid-19. Por isso que vocês vão perceber aí na atividade, observem aí no material que foi postado, vejam a atividade que nós estamos propondo. Ela endossa exatamente a leitura de um artigo muito bom, muito importante, que vai trazer aí para a gente a experiência de psicólogos que trabalham na escola, os psicólogos escolares, e a produção científica que eles fizeram, né, que foi publicada em 2020 no Cadernos de Psicologias, vem destacar as potências e desafios da atuação em psicologia escolar na pandemia de Covid-19. É de Nájila Cristina Camargo e também de Pedro Braga Carneiro. Uma leitura muito leve, prazerosa, né, científica, que traz muitas questões que eles vêm chamar de inquietações teóricas, onde eles fazem aqui um divisor de águas para dizer a psicologia na educação. O que nós fazíamos? Como era essa psicologia antes da pandemia? E aí demarcam para pensar, e os impactos imediatos da pandemia? O que aconteceu com a escola, com o trabalho do psicólogo dentro da escola? E aí eles vão pontuando o que precisaram parar. O que nós tivemos que parar? Que ações foram frustradas pela pandemia? Na sequência, trazem também um ponto que é potencial. Que ações potentes, em meio a tantos desafios, foram emergindo? O que nós passamos a fazer e que seguimos fazendo? Olha só como essas questões que são trazidas pelos psicólogos nos ajudam a também perceber algo em meio a tudo isso. E a discussão nos provoca a responder essa pergunta: o que percebemos com tudo isso? Esse artigo já está anexado na nossa plataforma e vocês terão a oportunidade de ler, refletir e desenvolver uma escrita reflexiva na atividade. Tem duas questões propostas e a partir delas vocês vão desenvolver essa escrita que nós desejamos que seja realmente uma escrita reflexiva, ok? E na sequência, como está aí no nosso plano, observem, dentre os objetivos que são propostos, né, para vocês alcançarem, é nossa preocupação também que vocês estejam atentos para conhecer os princípios dessas teorias, porque o trabalho docente, a prática pedagógica, o trabalho do professor e da professora de matemática precisa vir partindo de princípios de teoria, de análises, de reflexões teóricas. Então, nós vamos visitar as teorias comportamentalista, psicanalítica, humanista, cognitiva e perceber de que forma essas teorias contribuem, como elas podem ser aplicadas no processo de ensinar e aprender e vice-versa. Existe uma aplicação? É viável? No que pode vir para o contexto dos dias atuais, né? Então, veja, só do próprio plano de disciplina a gente já vai percebendo como pode contribuir bastante a psicologia aplicada na educação. Que vocês possam estabelecer relação entre a psicologia e a base epistemológica do nosso trabalho, que é o trabalho docente.
procurando compreender, através do estudo da psicologia, essas dimensões que compõem, né, os indivíduos, os nossos alunos e alunas, porque não é, embora a escola ela seja caracterizada, marcada, né, historicamente pelo predomínio da dimensão e dos aspectos cognitivos, mas esses indivíduos, esses aprendentes, aprendizes, nossos alunos e alunas, têm uma dimensão que é afetiva, psicomotora, humana, e em cada estágio da vida humana, em cada desenvolvimento, né, do ser humano, nós sabemos que são fases, são etapas, são processos em que a aprendizagem vai se manifestar, vai aflorar de formas específicas, né, bem peculiares, porque são etapas distintas. Uma coisa é o processo de aprendizagem e os recursos e o processo de ensino na infância, que difere da vida adulta, na adolescência, pré-adolescência, na juventude. E eu acredito, sim, que a psicologia nos ajuda a examinar essas concepções, essas tendências, para identificar, por exemplo, que problemática subjacente é subjacente ao fracasso escolar. Como é que nós podemos discutir fracasso escolar hoje, ainda nessa travessia de pandemia? O que é o fracasso mesmo? Qual é a leitura que a gente pode fazer sobre isso? Mas, para essa leitura, nós precisamos abrir perspectivas, abrir canais, pontes e links para entender essa problemática, não sob uma única ótica, uma única variável, mas analisar. E essa análise precisa passar, como nós colocamos aí no plano, pela reflexão que é necessária para mim e para vocês sobre a função social do educador e da educadora, do professor e da professora de matemática. Por isso que estamos destacando também as contribuições das teorias de David Ausubel e de Verneau para a aprendizagem da matemática. Queremos que vocês se esforcem para fazer essa análise dessas contribuições. Então, a cada unidade, vejam aí que nós colocamos 20 horas para distribuí-las e pensarmos, inclusive, sobre a motivação da aprendizagem, sobre os objetivos da educação hoje, no nosso tempo, na contemporaneidade, e sempre buscando no que a psicologia pode nos ajudar. Como essa questão de distúrbios, de transtornos, de dificuldades de aprendizagem, quais são as causas, professora? Sinais e sintomas? Porque nós também precisamos entender, a exemplo da hiperatividade, né? A hiperatividade difere da agitação e muitas vezes a criança, o jovem, o adolescente, até mesmo o adulto, está muito agitado em sala de aula, e isso não quer dizer que ali, né, nós não podemos rotular que ali nós temos um TDAH, que nós temos um estudante, uma estudante hiperativa. A psicologia da educação vai abrir os nossos olhos, ampliar os nossos olhares, percepções, para que possamos ir concebendo uma postura mais equilibrada, mais coerente em relação a algumas questões que são pontuadas no contexto educacional. E nesse movimento, né, de reflexão, nós estamos propondo no nosso fórum que vocês estejam realmente participando. Tem uma questão que é proposta, porque lá no artigo vem deixando bem claro que a educação sofreu profundos impactos com o isolamento social decorrente da pandemia. Projetos foram suspensos, atividades tiveram que ser
prorrogadas, né, para evitar a contaminação, provocou uma série de desafios, frustrações, luto. Então, mas mesmo diante das dificuldades de um momento tão excepcional, as atividades escolares, nós sabemos que elas voltaram, elas não pararam, né? Então, nos leva a refletir no projeto de educação que se desenvolve em nosso país. Que projeto de educação é esse, foi esse, que ainda está acontecendo, porque ainda atravessamos a pandemia. Por isso que, nessa perspectiva, o nosso fórum vem considerar a leitura do artigo, para que vocês possam responder à questão: quais as contribuições da psicologia aplicada à educação, considerando como marco temporal a pandemia do Covid-19? É isso que estamos propondo e eu acredito que vocês trarão, a partir dessa leitura, que é uma leitura inspiradora. Essa leitura inspiradora, ela vai poder contribuir para que vocês pontuem e desenvolvam, né, uma escrita que seja reflexiva, não uma escrita copiada, não um Ctrl+C, Ctrl+V, mas que o fórum está para isso, para as discussões, para que nós nos posicionemos. Aquilo que estamos entendendo, coloquem o ponto de vista de vocês. Elaborem, desenvolvam a autoria, se posicionem diante da questão que está sendo proposta. Tudo bem? Uma leitura que a gente chama de complementar, mas que é de aprofundamento. Nós estamos trazendo como material, não apenas para essa primeira semana, nós vamos trabalhar esse livro, Mentalidades Matemáticas, que fala sobre estimular o potencial dos estudantes por meio de uma matemática que seja criativa, com mensagens inspiradoras, com o ensino inovador. Então, que mentalidades matemáticas são essas? Eu não vou relatar aqui o resumo do livro, porque o objetivo é que vocês leiam esse livro durante as nossas 3 primeiras semanas. É uma leitura leve, agradável, muito prazerosa, e eu acredito que poderá contribuir para as nossas reflexões iniciais, as atividades dessas primeiras semanas e, sobretudo, para as atividades vindouras, as discussões. Então, é um livro que é base, é um livro que vem aí sustentar muita discussão que será posta daqui em diante, né? Então, a gente espera mesmo que vocês possam realizar essa leitura. Vá fazendo o fichamento. Vocês estudaram sobre como fichar leituras comigo lá em Metodologia Científica. A gente vai trazendo esses conhecimentos dos outros componentes curriculares, essas experiências, para que elas se apliquem nesse novo contexto dentro da disciplina de Psicologia da Educação. Então, temos procedimentos metodológicos aqui. Nós gostaríamos que esse componente curricular trouxesse exposições dialogadas, e para isso é indispensável que vocês realizem previamente as leituras que são recomendadas. Nós vamos ter estudos de texto, estudo de caso, reflexões individuais e coletivas, trabalhos individuais e em grupo, atividades escritas e de criação, tá bem? Vamos também trabalhar com filmes. Nós temos filmes maravilhosos que geram discussões extraordinárias. Então, nós temos aí as aulas, né, divididas em 3 unidades, com 20 horas cada uma, e as atividades que a gente destaca para avaliação, primeiro é essa do artigo.
São 2 questões propostas, mais o fórum. Para a nossa segunda atividade avaliativa, porque ela é processual, nós vamos ter um seminário temático, que é em equipe. Eu vou explicar direitinho o que é o seminário temático. Então, a nota do seminário temático será somada à nota do fórum. O estudo de caso, nós vamos estudar alguns casos reais que ocorreram antes da pandemia, durante a pandemia e têm ocorrido nas nossas escolas atualmente. Claro, mantendo a ética, né, o sigilo, sem mencionar nome de escola, nem professores e nem mesmo os estudantes envolvidos. Temos a análise desse livro, Mentalidades Matemáticas, em todas as atividades. Observem aí no plano. Nós colocamos também a avaliação somada ao fórum. Temos os nossos fóruns, o momento de participação, de vocês se posicionarem na análise do filme. Então, vocês estão vendo aí, tem análise do filme mais fórum. Oficina de jogos com a ficha mais o fórum. Então, vocês vão fazer alguns jogos a partir de teorias da psicologia da educação. Então, está aqui a teoria, está aqui o conteúdo matemático. Que jogo se aplica a esse conteúdo matemático dentro dessa série, desse ano aqui? É um 6º ano, professora. Ótimo. Então, essa teoria, dentro do 6º ano, que jogo se aplica? Vocês escolhem o jogo, vão confeccionar, fazer a ficha técnica do jogo e aí vão apresentar, né, para a conclusão da nossa disciplina. Teremos aí como recursos livros, textos, filmes, o Moodle, né, a nossa plataforma virtual, é a plataforma Moodle e suas ferramentas, né, de desenvolvimento e apoio pedagógico. As nossas videoaulas sempre estarão aí postadas, artigos científicos, recursos didáticos lúdicos. E não esqueçam que nós teremos os nossos encontros via Meet. Isso. Então, já estão previstos para o mês de agosto 2 encontros. O encontro do dia 13 e do dia 27 de agosto. Estamos com o nosso calendário já no ponto e colocamos também aí em anexo para que vocês possam agendar, não perder esse momento que é de troca, de partilha, de socializações, de vocês tirarem as dúvidas, de nós esboçarmos um pouco mais, com maior profundidade, alguns detalhes relacionados ao conteúdo de cada semana. Então, não percam essa oportunidade de estarmos juntos para esse momento tão importante. Observem que vocês precisam frequentar no mínimo 75% da carga horária. A média ela é igual ou superior a 7 nas atividades avaliativas. Teremos sim, temos uma previsão para avaliação de recuperação, que eu espero, né, que não seja necessário um desempenho acadêmico, uma recuperação, e as datas também, a previsão está aí, nós colocamos de 24 de setembro a 30 de setembro. Dividimos também a bibliografia entre básica e complementar. Observe que o material é maravilhoso, tem uma base freiriana, traz aí Ângela Biagio, com a psicologia do desenvolvimento, né? Ana Bock, que trata de psicologia e psicologias, Isabel Freire, que vem discutir as raízes da psicologia. Temos referências maravilhosas sobre a psicologia da aprendizagem com a professora, né, Ana Inês Nunes, e também a professora Rosemary Silveira. Complementarmente, nós colocamos ainda outras obras, como Kuhl, Fonseca, Moreira, Andrade, o próprio David Ausubel, Piaget, que não pode faltar, Vygotsky. Então, é essa
é essa a referência básica. É claro que vocês vão consultando, buscando esse material no decorrer da nossa disciplina. Então, nós temos aí dia 13 o nosso encontro, está aberta a nossa primeira semana, a semana 1, que vem propondo pensarmos na psicologia, na educação, da educação, para a educação, pela educação, considerando esse recorte, gente, tão necessário, tão importante, que é o da pandemia do Covid-19. Porque o que mais desejamos desejávamos, na verdade, chegar a essa disciplina, não mais mencionando que ainda estamos na pandemia, mas esperávamos já estar vivendo um pós-pandemia. E é um tema contemporâneo que não pode ser de forma alguma desconsiderada aqui. Então, caso tenham alguma dúvida, alguma questão para pontuar, tragam para o nosso fórum, tragam para o nosso encontro Meet e nos colocamos à disposição. Eu desejo que seja uma disciplina bem produtiva, que as nossas reflexões durante essa disciplina, que a nossa escrita reflexiva e crítica, ela possa contribuir para que realmente alcancemos o nosso melhor, a nossa melhor essência, empreendermos também o melhor do nosso tempo para essas leituras e essas reflexões que são tão necessárias. Eu desejo novamente que todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E vamos lá à nossa primeira semana de Psicologia da Educação. Um caloroso abraço e até breve, turma querida.